Fala, meus queridos! Como é que vocês estão neste domingo? Espero que estejam todos bem, com a família, com felicidade e principalmente fartura em suas mesas. Meus queridos, falaremos hoje de um bafão aí que rolou entre o Nhonho e o Rato. Também abordaremos questões envolvendo o tal do hacker e outros assuntos conexos. E parece que tem um deputado aí querendo deixar a gente sonhar, falando a respeito do fechamento do Congresso Nacional, o fim da CPI e outras coisas. Então senta confortável e vem comigo. Rodrigo Nhonho e Rato Moro trocam acusações em grupo de WhatsApp. Olha só. Parece que tem um grupo de WhatsApp aí, um pessoalzinho bom que eu vou falar pra vocês. Olha como o grupo é bem frequentado. Tem o Nhonho e tem o tal de Moro. E aí o Rato começou a perguntar para o Nhonho por que a questão da prisão em segunda instância não foi pautada até hoje. E o Nhonho simplesmente saiu em defesa própria e defesa de seus colegas parlamentares. Se xingaram um pouco dentro da prudência e sofisticação deles, que nós já sabemos como é que é, e a coisa morreu por isso mesmo. Olha, meus amigos, esses dois aqui são farinha do mesmo saco. Não passam de dois traidores, duas ratazanas brasileiras. Meu querido, antes de prosseguirmos, por gentileza, você já deixou o like aqui no vídeo? Então vá lá, meu amigo, faça isso, não te custa nada. Compartilhe este vídeo aqui com seus conhecidos, é muito importante. E se não for inscrito, por favor, me dê uma chance, uma oportunidade. Se inscreva e ative o sino das notificações. E feito tudo isso, então prosseguimos. Então vamos falar da história do hacker. PF abre inquérito sobre atuação de milícia digital contra a democracia. Lembra do tal do processo, do inquérito maluco dos atos antidemocráticos? Que fizeram um monte de diligência, fizeram buscas e apreensões, prenderam algumas pessoas e não chegaram a lugar nenhum? Pois bem, o tal de cabeça de ovo simplesmente achou que aquilo tudo, mesmo com o pedido da própria PGR, e detalhe, esse inquérito dos atos antidemocráticos foi aberto pelo Augusto Aras. Ele deu entrevista falando que nunca se imaginou tendo que usar a Lei de Segurança Nacional, mas que neste caso antidemocrático era mais do que necessário, e aí pediu a abertura do inquérito. Ele foi, ele andou, e a própria PGR, o mesmo Aras, pediu o arquivamento. Xandão, pode deixar, vamos arquivar, mas vamos abrir um outro aqui, porque essa história ainda não acabou. A PF vai apurar fortes indícios e provas que apontam para a existência de uma verdadeira organização criminosa que teria agido com a finalidade para atentar contra o Estado democrático de direito e que se articularia em núcleos de produção, publicação, financiamento e político. Eu só quero saber em qual lei e em qual artigo isso aqui está incluso. Já fizeram um inquérito gigantesco e não foi pra frente, não foi pra lugar nenhum. E aí a delegada da Polícia Federal responsável por tudo isso pediu compartilhamento de todas as provas do inquérito ilegal dos supostos atos antidemocráticos, aquela coisa toda. E a acusação, meus amigos, são contra os parlamentares que hoje defendem o nosso presidente e também contra algumas pessoas como, por exemplo, o Alan dos Santos do Terça Livre. Meus amigos, já fizeram tudo o que podiam fazer, não encontraram nada. Mas como o lance não é a verdade, eu sempre repito isso para vocês, o lance todo da esquerda é macular a imagem do presidente Bolsonaro, eles vão ficar jogando para frente esse tipo de coisa. Enquanto na questão de um verdadeiro criminoso, simplesmente não vai para frente. Por quê, meus amigos? Porque o tal do Marcos da Silva, o Wanda the God, o hacker que acessou os dados do TSE e propiciou o maior vazamento de dados da história do Brasil,
isso daí não tá indo pra frente, não vai coisa na mídia, mesmo o próprio hacker que invadiu o sistema do TSE tendo admitido que conseguiria violar as urnas eletrônicas. Este cara aqui, que cometeu um gigantesco crime, apesar de estar preso e tudo mais, o processo dele não anda. Porém, o outro que eu mostrei agora há pouco foi até arquivado e renasceu uma outra forma. Mas falando do hacker aqui, o deputado Felipe Barros colocou um vídeo do hacker falando um monte de coisa. A parte que mais nos interessa é essa daqui. Perguntaram pra ele assim: ô maninho, escuta aí, tu conseguiria invadir as urnas eletrônicas? Aí ele fala: olha, tá ligado na internet, se tá na internet eu posso invadir a qualquer momento. Ou seja, falou aquilo que a gente já sabia, meus queridos. Mas o Will quer saber do fechamento do Congresso. Pois bem, meu amigo, em maio, o ministro do STF, o Edson Fachin, falou que o populismo totalitário é um alerta e uma antessala para o golpe. Oh, meu Deus! Nós falamos disso aqui no canal, certo? Então, ontem, o 02 da Câmara, não o 02 do governo, não nada disso daí. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, está muito preocupado com o que disse o presidente Bolsonaro. Falou um monte de coisa, que não é o presidente que escolhe quando é que vai ter eleição, que é a Constituição. Fez aquela conversinha braba de sempre. Falou sobre ataques à democracia, fez aquele auê. E disse, por trás da fala do presidente, há uma ameaça de fechamento do Congresso e isso exige uma reação do parlamento. Se não tiver eleição em 22, significa que o Congresso, em 1º de fevereiro de 2023, será fechado. Ah, tá! O cara pegou uma fala do presidente Bolsonaro que está dizendo que precisa de lisura na eleição, que precisa de auditoria para dar segurança à população e já está falando em fechamento de Congresso. Meu amigo, meu querido amigo, estão deixando a gente sonhar. Imagina todos os parlamentares que têm seus muitos processos no STF e em outros lugares, começando a responder e começando a serem punidos de acordo com a lei. Agora tente imaginar que dia maravilhoso seria esse. Então, meu querido, o presidente Bolsonaro não falou em fechar Congresso, não disse absolutamente nada nesse sentido. O presidente só estava defendendo o povo e que o sistema eleitoral seja verdadeiro, seja o mais correto, seja um sistema que não possa ser fraudado, não de forma tão fácil quanto é o sistema brasileiro. Mas aí, um deputado qualquer da Câmara, o 02, precisa fazer uma tempestade em um copo d'água. Porque o lance todo é, como eu sempre digo, é macular a imagem do presidente Bolsonaro. Tanto é esse o objetivo que a CPI está preocupada com o timing. E antes que se diga assim, ô Will, o que isso significa? Bom, meus amigos, a CPI foi prorrogada por mais 90 dias, por mais 3 meses, falando na linguagem mais coloquial. Porém, eles não querem chegar até a data limite de 5 de novembro. Não, eles querem que a CPI dure, após o recesso, em torno de 1 mês e meio, pois as picadinhas e tudo mais estarão já surtindo os efeitos, os números brasileiros das tragédias e de todas as outras coisas estarão diminuindo, e lá em novembro já vai estar bem quente, as doenças todas respiratórias do inverno terão o seu ciclo encerrado, pois no calor é um pouco mais difícil de se ter doenças respiratórias. Então, pensando nisso, a ideia dos senadores é encerrar a CPI com os números terríveis em alta. Como vocês podem ler aqui, a ideia é encerrar os trabalhos com a questão ainda em alta. Ah, eu não acredito nisso. Então você pode procurar essa matéria aqui e ler com seus próprios olhos. Meus queridos, os senadores envolvidos na CPI, eles não estão lá para defender o povo ou para proteger o brasileiro. Não, meus queridos, eles nem querem encontrar a verdade. Se quisessem, eles iriam para cima de governadores e prefeitos
que receberam bilhões do contribuinte e enfiaram sabe lá Deus onde. A ideia toda é ter a CPI, isso tudo que eu já mostrei aqui no vídeo, como moeda de troca para o governo, como moeda política para convencer aquelas pessoas de mente frágil de que o presidente Bolsonaro não faz o bem para a nação. Então, meu amigo, é nosso dever protegê-lo, é nosso dever falar a verdade e mostrar isso daqui para que todas as pessoas estejam sabendo de tudo e fiquem alertas. Por isso que eu peço o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até amanhã. Valeu, falou, tchau, tchau.